Oh, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o nosso canal, Discernimento. Vinheta, por gentileza. Canal Discernimento com W. Cassimiro. E vamos nós, conforme o prometido, nós estávamos vendo no vídeo passado, estávamos tratando sobre o zelo, né? Nós, inclusive, estávamos vendo sobre a igreja, sobre os laodicenses, que eles cometiam essa falta, eles não eram zelosos, né? E inclusive tratando sobre isso, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta aos Colossenses, ele pediu, vamos ver isso na Bíblia que é melhor, Colossenses, lá no capítulo de número 4, a partir do versículo 16, o apóstolo Paulo disse assim, ó: "E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, vírgula. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também." E aí a grande pergunta que fica, né? Será que chegou essa carta que estava em poder dos laodicenses? Será que ela chegou aos colossenses? Ou será que pela falta de zelo esta carta se perdeu, né? Então fica aí a importância de nós termos zelo pelas coisas. Nós vimos, eu prometi a vocês, você viu aí já na nossa prévia, né? Que esse daqui eu ganhei quando eu tinha aproximadamente 7 anos de idade. E ele está aqui em pleno funcionamento, hein? Olha quanto tempo se passou. Eu confesso a vocês que ele precisou de um pouquinho desse negocinho mágico aqui, né? Precisou um pouquinho do óleo, muito tempo parado, estava um pouco emperrado, mas nada que um pouco de óleo não pudesse resolver a situação, né? E em se tratando disso, eu estava até me lembrando também de um outro versículo bíblico, lá em Eclesiastes, capítulo 9, verso 8, se eu não estiver enganado, que diz assim que em todo tempo sejam alvas as vossas vestes, e que nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça. E será que você tem zelado pela sua vestimenta espiritual, a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus? Ou você está correndo aí, ou percorrendo o mesmo caminho dos laodicenses, né? Com falta de zelo pela sua vida espiritual, que compreende a sua vida de oração, a sua consagração a Deus, a sua observação pelos mandamentos, pela palavra de Deus, ou você está faltando com zelo? E em se tratando disso, o tema que eu gostaria de tratar com vocês hoje é sobre um homem que a Bíblia fala que ele era zeloso, né? O texto lá de Reis, de 1 Reis, o capítulo de número 21, ela fala acerca de um homem chamado Nabote, né? Esse homem era um homem zeloso, porque a Bíblia nos conta que ele ganhou, por herança, ele ganhou uma vinha que os pais deixaram para ele, e ele com amor, com zelo, com carinho, ele cuidou muito bem desta vinha, de maneira que ela floriu, de maneira que ela cresceu. Mas a Bíblia nos conta que essa vinha era junto à casa, ao palácio do rei, o perverso rei da época, o rei Acabe. E o texto nos conta que o Acabe, como se diz aí, numa linguagem bem popular, ele cresceu os olhos em cima da vinha de Nabote e ofereceu a Nabote valia em dinheiro, ofereceu, se o Nabote quisesse, até uma vinha melhor do que aquela que ele tinha. Vamos ler o texto? Diz assim em 1 Reis capítulo 21, perdão:
a partir do versículo 1, está escrito assim: E sucedeu, depois destas coisas, tendo Nabote, o jizreelita, uma vinha em Jizreel, que estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. E que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta. Olha a proposta que Acabe está fazendo a Nabote. Ele queria a vinha, não para desfrutar dos seus frutos, mas ele queria transformar ela em outra coisa, transformar ela em uma horta, né? E exatamente desta forma que o mal tem nos feito a proposta. Tomar a nossa vinha, tomar a nossa vida e transformar ela em outra coisa, e transformar ela talvez numa horta, né? E nós sabemos que a semente do mal gera somente o mal, pois cada semente produz conforme a sua espécie. E não são poucas as pessoas que, por falta de zelo pela vida, que é um dom de Deus, têm barganhado com as forças do mal. São pessoas que estão permitindo que a horta maligna tome espaço, né? Em troca da vida, em troca da alma. Muitas pessoas estão cedendo o terreno, estão barganhando, estão fazendo acordos malignos. E infelizmente a semente do mal tem crescido. Mas o convite que eu quero fazer a você é que você não aceite de forma alguma. Não troque a sua vida, a sua alma, e não permita que o mal transforme ela numa horta, porque a semente do mal gera somente aquilo que não presta. O rei Acabe, continuando o texto, ele diz assim: Dê-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. E não são poucas as pessoas que, até fazendo aqui eu me lembrei do programa, né, do falecido Silvio Santos. Ele tinha um programa que dizia: topa tudo por dinheiro. E quantas são as pessoas que, infelizmente, elas topam tudo por dinheiro, né? Entregam a alma, entregam a vida, entregam a família, tudo por dinheiro. Mas que você não seja esse tipo de pessoa, né? Que o Altíssimo possa iluminar a tua alma, o teu coração, para que você possa enxergar que você tem o bem maior, a vida e a presença de Deus contigo, tá? É muito importante esse vídeo, porque essa mesma proposta que Acabe está fazendo aqui a Nabote, essa mesma proposta, as forças do mal, se não fez, com certeza estará fazendo para que você barganhe, para que você negocie, tá? E o Espírito Santo de Deus nos deixa o recado aqui, e eu quero que você aprenda a responder da mesma forma que o Nabote, ele vai responder ao rei Acabe, né? O texto diz o seguinte: porém, Nabote disse a Acabe, guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Vou repetir mais uma vez: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Guarde isso, guarde essas palavras, aprenda a pronunciar essas palavras. Vou ler mais uma vez.
Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Que você guarde isso no teu coração, que você aprenda a pronunciar de todo o coração essas mesmas palavras, quando o rei, quando o príncipe deste mundo quiser, transformar a vinha, a plantação do Senhor numa horta, e você possa dizer exatamente como Nabote disse: guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. E nós recebemos uma herança grandiosíssima, hein? Que custou a vida, que custou o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Então, não jogue fora, não despreze, não barganhe, tá? Que o Senhor Deus guarde você, de que você não dê a herança que o Pai Celestial lhe concedeu, tá bom? Ser zeloso, guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, tá? Que você possa ser essa pessoa zelosa, não simplesmente, com as coisas materiais, mas acima de tudo, com aquilo que é mais importante, que são as coisas espirituais, É claro que se somos zelosos pelas coisas espirituais, isso começa também a se refletir, no exterior. Se somos zelosos no interior, isso começa a se refletir também no exterior, tá bom? E no nosso próximo encontro a gente continua tratando sobre este assunto, e eu espero que você vai guardando isso dentro do teu coração, tá bom? Deixa aí o seu like, deixa o seu dislike, deixa o seu comentário, vem comigo que eu vou juntamente contigo. Eu sou W. Cassimiro, no seu canal, no nosso canal Discernimento, tá bom? E não se esqueça, se chover, feche a janela, e para o mal, feche a tramela, tá bom? Até o nosso próximo encontro, Deus assim permitir. Forte abraço!